Quem é que nunca riu das artimanhas do João Grilo ou se emocionou com a mentira ali do Chicó que atira a primeira pedra? A história criada por Ariano Suassuna é um patrimônio cultural do Brasil, mas eu sempre tive uma pulga atrás da orelha quanto ao seguinte: será que o livro, a peça de teatro original é tão boa quanto o filme que a gente reassiste todo ano? E no vídeo de hoje eu vim te contar tudo sobre a minha experiência lendo O Alto da Compadecida, e adianto que a leitura não é só divertidíssima, como também nos mostra a genialidade pura do Suassuna. Então vem comigo aqui para a gente entender um pouco mais. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, tá? Aqui a gente conversa sobre literatura, sobre livros, a gente faz algumas resenhas, a gente conversa sobre algumas técnicas de escrita ali em alguns momentos. Ainda está um pouco em falta, mas logo a gente continua nesse processo. Mas antes de mais nada, eu quero te pedir, já se inscreve aí no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, porque realmente isso vai me ajudar a continuar trazendo muito mais conteúdo para todos vocês. Então bora para o nosso vídeo. Primeiramente, antes de tudo, o livro que a gente vai falar é este daqui, tá? O Alto da Compadecida, que é o livro do Ariano Suassuna, e que é importante entender que essa escrita foi feita para uma peça de teatro, e ela foi escrita em 1955, e a obra realmente que projetou o Ariano Suassuna para o mundo, né? O que é mais fascinante é que o autor não inventou tudo isso do zero, toda essa história, né? Ele foi um verdadeiro, basicamente, pesquisador da cultura popular, né? Juntando fragmentos de história de cordel, como o enterro do cachorro, como o cavalo que defecava, dinheiro, e costurando tudo com a sua genialidade, com a sua forma única, né? Ele pegou todas essas histórias soltas e deu uma vida nova para todas elas, criando uma trama coesa, cheia de humor, crítica social e uma profunda sabedoria popular, né? E creio que muitos aqui já tenham visto o filme milhares de vezes. Eu mesmo fui um deles, que sempre via o filme uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ou até mais do que isso, né? E meu pai, por exemplo, assiste esse filme constantemente, né? Quase toda semana ele assiste pelo menos uma vez. Que é algo da nossa cultura, do brasileiro, e que permanece ao longo dos anos sem perder essa beleza que foi essa peça de teatro que se transformou em filme e ganhou tanta informação, tanta dedicação quanto ganhou esta obra. Primeiramente, acredito que a maioria das pessoas já conheçam qual é a história do Alto da Compadecida, mas para quem não conhece, a história vai acompanhar, né, uma dupla muito famosa do sertão, né, para quem já conhece, claro, que são duas pessoas, que é o João Grilo, né, que é um rapaz esperto e que sempre se ajeita em qualquer situação, e o Chicó, que é um companheiro do João Grilo, que é medroso, exagerado e mentiroso, né, em muitos momentos. E realmente a trama de tudo, né, já mostra o tom da obra, né, de fato, que a missão quase impossível em que Chicó e João Grilo tem que ir atrás de um padre para convencê-lo a benzer um cachorro. E aí o João Grilo utiliza das suas artimanhas, da sua lábia afiada, né? E ele inventa várias outras coisas, né? Fala que o cachorro é de outra pessoa, cria uma confusão para poder conseguir conquistar tudo aquilo, né? E com tudo isso a gente acompanha não só essas brincadeiras, esse humor, né? Mas a gente também acompanha ali a presença do julgamento, se eles iam para o inferno ou para o céu, né? A gente também vê ali a humildade e o reconhecimento dos erros ali do João Grilo em um certo ponto. Então, em muitos momentos a gente tem diversas nuances dentro dessa peça de teatro
que a gente pode analisá-las ponto a ponto. Mas como eu não quero trazer tantos spoilers para quem nunca conhece ou nunca viu esse filme ou o livro, eu vou deixar para que vocês imaginem um pouco, né, do que vai acontecer e de tudo que vai ser o desenrolar dessa história. Uma outra coisa que a gente pode falar aqui é sobre o autor, né, que é a mente brilhante por trás da história, né, dessa obra, que é o Ariano Suassuna, que ele nasceu na Paraíba em 1927. Ele foi muito mais do que um dramaturgo, né? Ele foi um romancista, poeta e artista plástico. Ele era um defensor ferrenho da cultura brasileira, né? Especialmente ali a do Nordeste. Ele foi o criador do movimento armorial, que tinha como objetivo criar uma arte erudita a partir das raízes populares do nosso país. Ou seja, ele via na cultura do povo, no cordel, na música, nos folguedos, uma riqueza imensa, digna de ser a base da nossa grande arte, né? E Auto da Compadecida é a prova de que ele estava certo. E existem aí várias coisas na internet, onde até mesmo o Ariano Suassuna fala que quando ele foi para os Estados Unidos, ele obrigou basicamente as pessoas a terem que falar o português, porque ele não era obrigado a falar a língua dos outros. Ele foi convidado, os outros tinham que falar a língua dele, não exatamente as pessoas, ele ter que falar inglês ou falar de outro idioma para as pessoas compreendê-lo. Para vocês verem a paixão que ele tem pelo Brasil e pela cultura brasileira, de fato. Realmente a leitura foi uma experiência maravilhosa, porque realmente eu tenho uma memória afetiva muito forte com o filme, né? Então, cada página eu me lembrava das cenas que aconteciam nos filmes, me lembrava das falas, e isso tornava tudo mais engraçado e muito mais especial durante a leitura. A leitura é bem simples, até porque são basicamente falas para representar um teatro de fato, e dá para ler em poucas horas. Eu li no mesmo dia, né? E o que mais me impressionou foi perceber que, mesmo sendo uma peça de teatro, a gente consegue ouvir a voz de cada personagem, né? A linguagem bem marcada, tão cheio de personalidade em cada discurso, em cada fala, que você sabe quem está falando, mesmo sem que tenha o travessão ali e descrevendo disse fulano ou disse ciclano. Não precisa disso, de fato, em muitos momentos. Que a gente consegue saber se é o João Grilo, se é o Chicó, se é o padre, se é o major, mesmo sem a gente olhar para o nome antes ou depois do travessão. Então é uma imersão total nesse universo ali que o Ariano Suassuna nos apresenta com o Sertão. E claro, ver essas diferenças em relação ao filme foi muito interessante, porque a estrutura é um pouco diferente, mas a essência, o humor, aí a mensagem profundamente humana são as mesmas, né? Claro que a gente vê ali algumas coisas a mais ali no filme, mas ainda assim não perde nenhuma qualidade que tem no livro também. Vamos à minha visão como escritor, né? Olhando com o olhar de quem também escreve, né? O que mais me chamou a atenção realmente foi essa habilidade tão grande que o Ariano Suassuna teve com os diálogos, né? Criar vozes distintas e consistentes para cada personagem. É um dos grandes desafios que eu tenho como escritor, e que eu já vi vários escritores falando, né, que tem uma certa dificuldade de deixar essa evidência, essa personalidade do personagem perpassar para cada discurso, para cada fala. E ele faz isso com uma naturalidade tão grande que a gente acaba ficando se questionando quanto tempo será que ele demorou para fazer isso, né? Ou quanto tempo será que ele já escreveu para poder chegar até nisso, né? E realmente o Ariano, uma outra coisa que eu percebi é que ele não precisa de longas descrições, né? A personalidade de cada um deles está na forma de falar.
O João Grilo é sempre mais malandro, mais rápido. O Chicó é geralmente exagerado e medroso. O padre geralmente é mais interesseiro. E acaba sendo uma aula, né, de como é que a gente pode utilizar esse diálogo não só para avançar a trama, mas para construir personagens inesquecíveis, né? E é uma técnica que eu, como escritor, admiro profundamente e eu tento aprender sempre para realmente poder utilizá-la em algum livro, em alguma escrita. E agora, concluindo aqui, né, o nosso vídeo, antes da gente poder finalizar, já se inscreve aí no canal. Se ainda não se inscreveu, já se inscreve. E se você ainda não acompanha, curta logo, compartilhe esse vídeo, olhe outros vídeos também, tá? Aqui dentro do meu canal, que a gente tem vários assuntos de livros, várias resenhas de livros feitas por aqui. E com toda certeza você vai achar um que você goste e que você queira acompanhar. E para a gente poder finalizar, mais uma vez eu quero mostrar essa beleza que é, né, o livro do Ariano Suassuna, que não só ele tem os diálogos, mas como em algumas partes ele tem até mesmo a imagem, tá vendo? Então, algumas partes eles têm as imagens para deixar mais fácil, de fato, para todos nós, né? E onde a gente tem aqui algumas imagens para representar toda essa história. E a minha conclusão é que o Auto da Compadecida é uma leitura obrigatória, mesmo que você já tenha visto o filme, você também vai gostar do livro, de fato, e talvez seja uma boa para você começar o hábito da leitura através de um filme tão marcante para todas as pessoas aqui do Brasil, principalmente, né? Você vai adorar descobrir a fonte original e surpreender de fato com detalhes, né? Então, se você nunca viu a história, você vai se deparar realmente com uma das obras mais geniais e divertidas já feitas no Brasil. É um livro que faz você rir, refletir, se emocionar. É a prova do talento do Ariano Suassuna e um verdadeiro presente, né, da nossa cultura popular. Eu recomendo fortemente. É um daqueles livros que a gente lê, relê e se encanta cada vez mais, assim como eu faço com o filme todos os anos. E se você já leu, né, o Auto da Compadecida, comenta aqui embaixo o que você fala. Se você já viu o filme, já também comenta aí, me diz aí o quanto você ama essa história. E também tem uma outra pergunta. Qual você prefere, o livro ou o filme? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E, de verdade, eu espero que isso tenha feito você se lembrar de muitos diálogos que acontecem e que, assim como quando eu li, eu lembrei de muitas coisas que acontecem, das mentiras de Chicó e da briga e da esperteza do João Grilo em todos os momentos. Então, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.